Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A despedida. Jesus continuou exortando seus discípulos. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Para que os discípulos não temessem homens que eram a morte de Cristo e por causa dela se turbassem, consola-os declarando-lhes que é Deus. Daí que esteja dito: cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É como se dissesse: se credes em Deus, segue-se que deveis crer em mim. O que não se seguiria se Cristo não fosse Deus. Temeis a morte desta forma de escravo, mas não se turbe o vosso coração. Ressuscitá-la-á a forma de Deus. São João Crisóstomo. A fé que tens em mim e no Pai que me gerou é mais poderosa que todos os acontecimentos vindouros, e nenhuma das futuras dificuldades pode prevalecer contra ela. Com isto, nosso Senhor também prova a sua natureza divina, porque traz à luz o que todos tinham em mente, e por isso diz: cesse de perturbar-se o vosso coração. Santo Agostinho. Porque os discípulos temiam entre si, e a Pedro, o mais fiel e fervoroso, foi dito: não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. E adiciona: na casa de meu Pai há muitas moradas. Com isso, eles saem da confusão, certos e confiantes de que, após as tentações, permanecerão em Deus com Cristo. Porque, mesmo que um seja mais corajoso, mais sábio, mais justo e mais santo que o outro, ninguém será exilado daquela casa, onde cada um encontrará acomodação na proporção de seus méritos. Para todos é o mesmo denário que o pai de família manda dar a quem trabalha na vinha. Um denário que significa vida eterna, onde ninguém deve viver mais à larga que outro, porque na vida eterna não há diversas medidas, mas as muitas mansões significam as várias dignidades dos méritos. São Gregório. Ou ainda, é da seguinte forma que as muitas moradas condizem com um só denário. Ainda que um goze de menor e outro de maior felicidade, todos, não obstante, são regozijados pela mesma alegria da visão de seu Criador. Santo Agostinho. É assim que Deus será tudo em todos. Como Deus é caridade, por efeito da caridade se dará que o que possuir cada um será comum a todos. Afinal, em alguma medida, possui quem ama no próximo um bem que não possui. Com efeito, não haverá nenhuma inveja pela glória desigual,
porque reinará em todos a unidade da caridade. São Gregório. Tampouco sentem algum prejuízo dessa desigualdade entre as glórias, porque cada um só recebe quanto lhe basta. Santo Agostinho. Devem ser expelidos do coração cristão os que pensam que, se Nosso Senhor falou em muitas moradas, é porque fora do reino dos céus haverá um lugar para os inocentes bem-aventurados, que, porque migraram desta vida sem o batismo, não podem entrar no reino dos céus. Uma vez que a casa dos filhos de Deus, chamados a reinar, não está senão no reino do Pai, longe de nós pensar que alguma parte da própria casa real não esteja no reino. O Senhor não diz, afinal, que, na eterna bem-aventurança, há muitas moradas, e sim, na casa de meu Pai. São João Crisóstomo. Ou ainda, como o Senhor tivesse dito a Pedro, para onde eu vou, não podes tu agora seguir-me, mas seguir-me-ás mais tarde, para que não pensassem que esta promessa valesse só para Pedro, continuou, na casa de meu Pai há muitas moradas, quer dizer, também vós sereis recebidos por aquele que receberá Pedro. Ali há grande fartura de moradas. E não serve de objeção dizer que ainda precisam ser preparadas. Por isso acrescenta, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Santo Agostinho. Com o que demonstra suficientemente que, se lhes disse tais coisas, é porque ali já há muitas moradas e não há necessidade de preparar mais alguma. São João Crisóstomo. Mas, como tivesse dito, não podes tu agora seguir-me, para que não pensassem que ao fim terminariam apartados dele, acrescenta, e quando eu for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também, com o que mostra que é necessário que confiem de todo o coração. Teofilacto Diócrida. É como se equiparasse ambas as possibilidades. Não deveis turbar-vos, quer estejam preparadas, quer não estejam, pois, mesmo que não estejam, eu, com o maior desembaraço, vou-las prepararei. Santo Agostinho. Mas como preparar um lugar se já existem muitas moradas? Porque estas ainda não estão tão prontas como estarão. As mesmas moradas que ele preparou por predestinação, ele prepara agindo. Já estão preparadas no sentido da predestinação. Se não fossem, ele teria dito, eu irei e prepararei, ou seja, predestino um lugar para ti. Mas, visto que eles ainda não estavam preparados, ele diz, prepararei um lugar para vós, e agora ele está preparando as moradas, preparando ocupantes para elas. Na verdade, quando ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, o que pensamos ser a casa de Deus, senão o templo de Deus, do qual o apóstolo disse, Santo é o templo de Deus, templo que sois. Esta casa de Deus, nesse momento, está sendo construída, agora mesmo está sendo preparada. Mas, por que ele foi prepará-la se somos nós que ele prepara? Se ele nos deixa, como pode nos preparar? O significado é que, para que essas moradas possam ser preparadas, o justo deve viver pela fé, e aquilo que se vê não necessita fé. Deixai-o ir embora, então, para que não seja visto. Que ele seja escondido para que tenhamos fé. Então, um lugar é preparado, se viveis pela fé. Deixe a fé desejar, que o desejo pode desfrutar. Se o entendeis corretamente, ele nunca sai nem do lugar de onde veio, nem do lugar para onde vai. Ele vai quando ele se afasta de vista. Ele vem quando ele aparece. Mas, ao menos que ele permaneça reinando para que possamos crescer em bondade, nenhum lugar será preparado a nós. Alcuíno. Diz, portanto, Nosso Senhor, se eu me for e estiver ausente pela carne, de novo voltarei, estarei presente pela divindade, ou ainda, novamente virei para julgar os vivos e os mortos. E como soubesse que eles lhe perguntariam aonde ia, acrescenta, e para onde vou, conheceis o caminho.
isto é, ao Pai, e conheceis o caminho, isto é, Ele mesmo. São João Crisóstomo. Com estas palavras, manifesta o desejo que estava na mente deles e incute-lhes o desejo de perguntar. São João Crisóstomo. Se mesmo os judeus que queriam apartar-se de Cristo perguntavam-lhe aonde iria, tanto mais os discípulos, que não queriam jamais separar-se dele, desejavam ficar sabendo disto, e perguntam-lhe cheios de amor e medo. Por isso está dito. Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Santo Agostinho. O Senhor dissera que os discípulos sabiam tanto uma coisa quanto a outra, aonde ia e o caminho para segui-lo. Este discípulo diz ignorar ambas. Ora, o Senhor não é capaz de mentir. Logo, os discípulos de fato o sabiam, mas não sabiam que o sabiam. Por isso, Jesus prova-lhes que o sabiam. Daí que siga. Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como se dissesse, eu sou o caminho por onde quereis ir. Eu sou a verdade aonde quereis chegar. Eu sou a vida onde queres permanecer. A verdade e a vida todo homem alcança. O caminho, porém, nem todo mundo encontra. Que Deus seja algum tipo de vida eterna, alguma verdade conhecível, mesmo os filósofos do mundo o perceberam. Por isso, o Verbo de Deus, que é a verdade e a vida junto do Pai, ao assumir a forma de homem, fez-se o caminho. Caminha pelo homem e chegarás a Deus. É melhor, afinal, vacilar no caminho que marchar bravamente fora dele. Santo Hilário de Poitiers. Não vos desviará por veredas incertas e intransitáveis aquele que é o caminho, nem vos logrará com falsidades aquele que é a verdade, nem vos abandonará no engano da morte aquele que é a vida. Teofilacto Diócrida. Quando te empenhas na ação, Cristo se torna para ti o caminho. Quando persistes na contemplação, Cristo se torna para ti a verdade. A vida, por sua vez, está ligada tanto à ação quanto à contemplação. Convém, afinal, sair e pregar o Evangelho para merecer o futuro século. Santo Agostinho. Eles sabiam, então, o caminho porque sabiam quem era o caminho. Mas por que é preciso acrescentar a verdade e a vida para que soubessem aonde ir? Porque ele foi para a verdade e para a vida. Ele foi, então, para si mesmo por si mesmo. Mas deixaste a ti, ó Senhor, para vir até nós? Sei que assumiste a forma de um servo. Pela carne vieste, permanecendo onde estavas, e para lá retornou, sem abandonar o lugar a que veio. Por isso, então, vieste e voltaste. Por isso, foste o caminho, não só para nós, para irmos até ti, mas também tu mesmo, para vir e voltar novamente. E quando foste para a vida, que és tu mesmo, ressuscitaste tua mesma carne da morte para a vida. Cristo, portanto, foi para a vida, quando sua carne ressuscitou da morte para a vida. E visto que o Verbo é vida, Cristo foi para si mesmo. Cristo, sendo ambas as coisas em uma pessoa, ou seja, Verbo e carne, novamente, pela carne, Deus veio aos homens, a verdade aos mentirosos. Pois Deus é verdadeiro, mas todos os homens mentirosos. Quando então ele se retirou dos homens e ergueu sua carne para aquele lugar em que nenhuma mentira está, o mesmo Cristo, aliás, pelo qual ele, sendo o Verbo, se fez carne, por si mesmo, isto é, por sua carne, pelo mesmo voltou à verdade, que é ele mesmo. Essa verdade, mesmo entre os mentirosos, ele sustentou até a morte. Eis que eu mesmo, se te faço entender o que digo, em certo sentido irei até ti, embora não me deixe. E quando eu paro de falar, eu volto para ti, mas fico contigo, se tu retens o que ouviste. Se a imagem que Deus fez pode fazer isso, quanto pode mais a imagem nascida de Deus? Assim, ele vai sozinho para si mesmo e para o Pai, e nós por ele, para ele e para o Pai.
Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.